Fala, gente boa! Como não poderia faltar, né? Eu não posso iniciar um vídeo, como se tornou uma tradição aqui no canal, eu não poderia deixar de iniciar um vídeo mostrando mais uma foto histórica, né? Observem bem esse prédio aqui. Está sendo possível observá-lo? Beleza. Bom, antes de explicar o que foi esse prédio aí que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Eu tinha contado um pouco da história do Oscar Antônio Schneider, tá? Ele nasceu em 13 de outubro de 1864 e ele faleceu em 13 de março de 1916. Bem novo, né? Relativamente novo, com 51 anos de idade. Só que isso foi em 1916, então há mais de 100 anos atrás, 51 anos de idade, já era uma idade relativamente avançada, né? Até pela limitação da medicina da época, por uma série de outros fatores, a expectativa de vida não era muito grande, né? Então, na época, 51 anos era uma idade mais ou menos avançada. Eu não consegui encontrar o motivo do falecimento do nosso amigo Oscar, né? E uma outra informação que eu deixei de mencionar no vídeo anterior, tá? É que em 1915, então meses antes dele ter falecido, aliás, eu tinha me esquecido, ele faleceu em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, meses antes do falecimento dele, isso em 1915, o Oscar Antônio Schneider, ele chegou a ser diretor do Hospital São José. Detalhe, em 1915 o prefeito de Joinville era o Abdon Batista. E eu tinha comentado no vídeo anterior que ele e o Abdon chegaram a ser sócios, proprietários de uma empresa de erva mate. Então fica a pergunta, por que será que o nosso amigo Oscar foi nomeado diretor do Hospital Municipal São José? Por que será, hein? Fica a pergunta no ar. Mas voltando, eu tinha comentado também no vídeo anterior, mencionado, né? Que a abertura de avenidas e de ruas tinham sido as grandes marcas registradas do Oscar Antônio Schneider como prefeito de Joinville, entre 1907 e 1911. Esse foi o período de gestão dele. Só que a grande realização, se é que se pode dizer que foi uma grande realização, não necessariamente do governo dele, ocorreu anos depois do falecimento do Oscar Antônio Schneider. E foi, pasmem, a inauguração do Hospício Municipal de Joinville. Então, aquele prédio que eu acabei de mostrar a vocês, que eu acabei exibindo, mostrando a vocês no início desse vídeo, é justamente o prédio do antigo Hospício Municipal de Joinville. Hospício Asilo Municipal de Alienados Oscar Schneider. Esse era o nome oficial da instituição. Bom, esse prédio, ele funcionava, ele existiu ali onde é hoje a capela mortuária do cemitério municipal. Então, nesse local onde hoje existe a capela mortuária do cemitério municipal de Joinville, ali é que existiu esse prédio. Obviamente, ali do lado, ali na rua Borba Gato. Bom, e qual que era a estrutura desse prédio? Ele foi inaugurado em 1923, como eu acabei de dizer. Ele tinha 3 alas. Uma ala lateral, onde ficavam internados apenas os homens, e outra ala lateral, onde obviamente ficavam apenas as mulheres, e uma ala central. Então, nessa ala central do hospício, funcionava toda a parte administrativa. E além da parte administrativa, existiam 8 quartos onde ficavam os malucos, né, os internos menos loucos, né, os mais mansos, vamos dizer assim, ficavam nesse setor administrativo, né, nesses 8 quartos que existiam nessa ala onde funcionava o setor administrativo do hospício. Né. Então, em cada ala lateral havia 7 celas, né, onde ficavam os internos. E além dessas 7 celas, existia um terraço em cada uma dessas alas laterais, um banheiro, obviamente, e o quarto do enfermeiro. O hospício Oscar Schneider, ele acabou sendo desativado em 1942, na gestão do Arnaldo Moreira Duá. Então, o Arnaldo Moreira Duá era o prefeito de Joinville nessa época. Por quê? Porque no ano anterior, em 41, foi criado a Colônia Santana, que com certeza todos vocês já ouviram falar.
Atualmente, essa instituição ela tem um outro nome, que é o Instituto Psiquiátrico de Santa Catarina, e ele funciona em São José, que é aquele município colado a Florianópolis, né, que todo mundo, obviamente, já passou por lá. Bom, infelizmente, não existem alguns, até existem alguns prontuários de internos do hospício municipal, do antigo hospício de Joinville, só que esses prontuários são de internos que estavam, né, no hospício na época que houve essa mudança do hospício de Joinville para a Colônia Santana. Então, a maioria dos internos, das pessoas que ficaram internadas no hospício de Joinville, de 23 até por volta de 1935, então não existe nenhum registro, infelizmente não existe nenhum registro, nenhum prontuário dessas pessoas que ficaram internadas no período entre 1923 até por volta de 35, né? Na verdade, muito antes de 1923, já havia uma espécie de hospício. Bom, o primeiro hospital da história de Joinville, ele foi criado em 1852. Ele funcionava no que hoje é a Rua 15 de Novembro. Só que alguns anos depois, isso em 1858, esse hospital ele acabou sendo transferido para a Rua Visconde de Toné. Inclusive, obviamente, quem vive aqui em Joinville deve conhecer uma casinha muito antiga, antiga mesmo, que fica ali na esquina da rua entre a rua da esquina da Rua Henrique Meyer com a Visconde de Toné. Pasmem, ali era o antigo Hospital Municipal de Joinville. Repetindo, nessa casinha que eu acabei de mencionar, funcionou o Hospital de Joinville. Isso de 1858 até 1906. Pasmem, isso aconteceu, tá? Nesse antigo hospital que funcionou na Rua 15, no que hoje é a Rua 15 de Novembro, havia um setor destinado aos loucos. Então a pessoa era internada ali e teria que ficar ali no máximo 3 dias. Então esse era o prazo máximo de internação da pessoa, dos loucos, né, nesse primeiro hospital de Joinville. Era de apenas 3 dias. O curioso é que mesmo após a desativação desse hospital que eu mencionei, que é essa casinha antiga da esquina da Henrique Meyer com a Visconde de Toné, de 1906 até 1923, ali também funcionou o hospício de Joinville. Tá? O hospício, entre aspas, porque na verdade era um amontoado de pessoas. Então, simplesmente as pessoas loucas, né, ou tidas como loucas, eram simplesmente amontoadas, jogadas nesse espaço. Nessa casinha, né, que hoje é uma clínica veterinária. Então, uma coisa que motivou o Oscar Antônio Schneider a criar, ou pelo menos a tentar criar um hospício municipal, foi justamente a questão da desumanidade, a falta de humanidade para com essas pessoas que eram internadas nesse espaço que eu acabei de mencionar, que eu acabei de citar, né? Bom, obviamente essa história não fica aqui, então tenho mais coisas a contar. Então até o próximo vídeo.